Se você tem coragem de perguntar, eu tenho coragem de responder. Agora, essas aqui, já quero avisar logo, são perguntas sobre sexo. Então, pessoal maior de 18 anos, quem não é, não para, já para agora, não ouve, não assiste. Vamos aqui para uma sessão de perguntas sobre a intimidade do casal. Já curte e quando terminar, compartilha. Gente, compartilha o vídeo, por favor, pega o linkzinho, manda para umas 6, 7, 8 pessoas no WhatsApp, ajuda alguém, ajuda o canal também a crescer. Deixa o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e que pessoas podem ser abençoadas. Pergunta que a gente sempre recebe. Sexo oral pode? E agora? Sexo oral pode? E a resposta é: sexo oral não tem problema. O sexo oral pode. Ah, mas a Bíblia diz, mas o pastor falou, mas a irmã foi no inferno e falou que viu gente lá. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe nenhum texto na Bíblia que condene claramente o sexo oral. O problema todinho está em interpretação. Você vai ler Romanos ou qualquer outro texto, todos os pastores, sem exceção, concordam com uma coisa. Não tem discussão sobre isso. O texto está falando sobre pecado homossexual. Então a Bíblia considera adultério pecado, prostituição pecado, e prostituição não é só sexo pago, é sexo fora do casamento. A Bíblia considera sexo com animal pecado. A Bíblia considera sexo entre homem e homem, mulher e mulher pecado. A Bíblia só não considera pecado sexo no casamento. Qualquer sexo fora do casamento é pecado. Ponto. Então o que a Bíblia está condenando ali, a palavra de Deus, é o sexo homossexual. Ponto. Agora, todo mundo concorda com isso. Agora, um grupo de pastores acha que o homossexual pratica não pode ser praticado dentro do casamento. Aí um grupo de pastores diz assim: qual é o sexo que o homossexual faz? O oral. Então o sexo oral não pode ser praticado. Então é o que difere um grupo do outro. Os dois concordam que o texto não está falando de sexo apenas oral, mas de sexo homossexual. E aí um grupo diz assim: olha, se Deus condena o sexo homossexual, condena a forma como eles fazem sexo. E não é verdade. Não é esse o meu entendimento. E não é isso que é claro na Bíblia. Então, no nosso entendimento, e eu repito, a Bíblia não é clara sobre isso, não tem problema. Aproveite, desfrute, façam preliminares, homens, antes da penetração. 98% das mulheres não vai chegar ao orgasmo só com penetração. Você vai precisar literalmente usar outros métodos, inclusive a língua. Então, sexo oral não é pecado. Ponto final. Um homem consegue passar dias ou até meses sem fazer sexo? Na fisiologia do homem, isso não é normal e comum. Então pode acontecer? Pode, mas será uma exceção, uma grande exceção. Por quê? Porque o homem tem uma produção de testosterona muito grande, o que faz com que ele tenha muito desejo por sexo. Claro, estou falando de coisas que estão na normalidade. Tem homem que está zerado de testosterona. Não estou falando das exceções, os problemas de saúde, estou falando da normalidade. Na normalidade, o homem tem de 10 a 20 vezes mais testosterona que a mulher, e o homem ele tem o que a ciência chama de poluição noturna, ou seja, um homem dorme, mesmo que ele fique sem fazer sexo com uma mulher e que ele esteja se santificando e não se masturbe. Então, na fisiologia do homem, o que vai acontecer? Cedo ou tarde, 30 dias, 40 dias, 60 dias, de homem para homem, 20 dias, de homem para homem, ele vai ter a poluição noturna. O que é isso? O corpo dele vai exigir que o excesso de espermatozoide seja colocado para fora, e nesse momento ele vai ter toda a sensação de um orgasmo, liberação dos hormônios, sensação de relaxamento e prazer, ainda que dormindo inconscientemente. Então, respondendo a sua pergunta, um homem consegue passar dias? Sim. Meses sem fazer sexo? Muito provavelmente não. Um homem, ele não só gosta mais de sexo via de regra. Regra tem exceção. Tem mulher que gosta mais? Sim. Mas na regra, os homens gostam mais. E qual a explicação?
produzem mais testosterona. Tem mulher que produz muito testosterona, também tem muita vontade. Repito, na regra, os homens gostam muito de sexo. E na regra, e aí é fisiológico, sexo para o homem se torna uma necessidade porque o corpo exige involuntariamente que de tempos em tempos o excesso seja expelido, ok? Então, no geral, um homem não consegue ficar muito tempo sem fazer sexo. Claro que a idade vai passando, a testosterona vai caindo, tudo muda, mas no normal, não. Ok? Compartilha esse vídeo, curte, comenta, envia pra galera. E se você quiser fazer perguntas, entra lá no nosso Instagram, @família de sucesso. Se você tem coragem de perguntar, eu tenho coragem de responder.